Nosso texto diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer pelo dia que o Senhor nos dá, pelo início do mês de junho, que Ele venha, Senhor, a nos trazer os desafios que são costumeiros, bastando a cada dia o seu mal, e que o Senhor possa nesse mês também nos trazer, no meio de todos esses desafios, grandes vitórias, grandes experiências contigo, um crescimento espiritual através da meditação da Tua Palavra e da busca da Tua face em oração. Assim, Senhor, nós te pedimos que nesse momento em que nós nos deteremos na meditação das Escrituras, que o Teu Santo Espírito nos ajude a compreender o que devemos extrair de lições para o nosso coração e para a nossa vida prática. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar e manter a sua Bíblia aberta. Eu espero que você lembre pelo menos dos 3 últimos sermões. Eu já estou aqui, é o 4º domingo seguido. Então, espero que você lembre de tudo que eu disse nas últimas 3 semanas, porque a gente vai usar hoje muito daquilo que foi exposto. Primeiramente, eu quero relembrar você que o sacrifício de Cristo, esse que nós vamos hoje relembrar, e, por que não dizer, comemorar esse sacrifício que foi feito por nós, assentando-nos à mesa no culto de Santa Ceia. Esse sacrifício é definitivo. E isso o autor aos Hebreus nos informa no capítulo 10, que foi exposto. Através desse conhecimento de que o sacrifício de Cristo é definitivo, ele nos mostra a possibilidade que nós temos de confiantemente e ousadamente nos aproximar de Deus. Da mesma maneira, ele vai falar depois, já no finalzinho, que nos aproximando de Deus, nós não devemos retroceder, mas continuamente nos aproximar dele e buscar
da sua graça e buscar da sua misericórdia. E isso para que nós consigamos perseverar na fé que nos foi imputada. E ele usa o testemunho de Abacuque dizendo que o meu justo viverá pela fé. Então veja que cada uma das questões vai sendo colocada de forma com que forme-se uma cadeia. Você primeiro sabe que o sacrifício de Cristo foi válido para você, e ali você foi justificado, e de uma vez por todas, sendo justificado, você se achega ao Pai com confiança e ousadia. Pelo sangue de Cristo nós entramos no Santo dos Santos. Sendo assim, Ele nos dá, através desse contato íntimo com Ele, todas as ferramentas para que a gente continue perseverando. E isso por conta da fé que Ele nos dá. O seu justo vai viver por meio dessa fé. E é por meio dessa fé que nós vamos perceber vários exemplos que são citados ao longo das Escrituras, que também vão nos ajudar a ter essa fé fortalecida, porque através desses exemplos nós vamos perceber o que foi a fé para eles e os efeitos dessa fé na vida de um justo. Ele começa aqui, meus irmãos, falando o que é a fé no versículo 1, não necessariamente falando a essência da fé, ou seja, todo o conceito de fé, mas nos apontando algo que nós podemos traçar como sendo boa parte daquilo que se pode entender como fé. Então ele diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu gosto muito de me utilizar da primeira Bíblia que eu ganhei na época do seminário. Assim que entrei no seminário, ganhei uma Bíblia Shed. E o Dr. Russell Shedd gostava de fazer seus comentários, suas aplicações, sempre lembrando da palavra grega que era utilizada no original. Isso nos ajuda demais, quando ele traz exatamente o que aquela palavra queria dizer, qual o sentido daquela palavra dentro daquela frase. E ele era muito bom nisso. Então Russell Shedd diz que a palavra grega para a fé, nesse primeiro momento, é hipostasis. E essa palavra revela substância. Também no versículo 3. Da mesma forma do versículo 1 no versículo 3. Então a fé é a substância, é a garantia, é a escritura das promessas de Deus. É a frase do Dr. Russell Shedd. Ou seja, quando você pensa em promessa de Deus, quando você pensa naquilo que Deus disse, como eu posso me apropriar dessa promessa? Pela fé. Como eu posso acreditar que o que Ele falou é verdadeiro? Pela fé. Como eu posso ter garantia de que eu vou receber a promessa de Deus? Pela fé. Então me aproprio dos benefícios de Cristo pela fé. E ele chama a fé a substância das coisas que se esperam. Ou seja, é aquilo que eu ainda não vejo, mas eu espero. Eu tenho a esperança que um dia eu verei. Eu tenho a esperança que um dia estará nas minhas mãos. Eu tenho esperança que um dia será realidade. Não é uma esperança em algo que eu não vou receber. Não é uma esperança em algo que é utópico. É uma esperança em algo que é verdadeiro, é real. Assim como sua palavra não falha, as suas promessas não falharão. E eu preciso ter fé de que assim acontecerá. Este é o fato de que nós esperamos, e aquilo que nós esperamos não se encontra ainda nas nossas mãos. É como se ele estivesse ainda escondido de nós. Já existe, mas nós ainda não conseguimos tocar, não é palpável a nós. É como se a chegada disso que nós esperamos estivesse adiada para outro tempo. É o ainda não, mas vai acontecer. Eu espero que aconteça, eu tenho fé de que isso vai acontecer.
eu me baseio nas minhas decisões sabendo que isso aqui vai ser realidade em determinado momento, eu só não sei qual o momento. O cristão não deve exercer fé em Deus com base nas coisas presentes, mas na expectativa das coisas futuras. Eu não tenho fé em Deus porque Ele me deu o pão de hoje. Ter fé em Deus, exercer fé em Deus é saber que o pão de amanhã já me está reservado. Isso é ter fé, porque o pão de hoje eu já estou vendo, eu já até me alimentei dele, mas o pão de amanhã eu não vejo, mas espero. Ou seja, a fé é a certeza daquilo que eu espero. Eu tenho certeza que Ele não vai falhar. Por quê? Porque Ele é fiel. E é muito importante que hoje a gente saia daqui lembrando disso, que Ele é fiel. Às vezes a gente coloca no vidro do carro, no para-choque do caminhão, mas nem sempre no coração. Mas eu espero que hoje a gente saia daqui com isso gravado no nosso coração, porque de fato é. A nossa fé não se baseia no que nós vemos, mas na fidelidade de Deus para conosco, na expectativa dessas coisas futuras que nós sabemos que Ele trará à realidade. E essa mesma ideia vai se aplicar na segunda sentença, que ele diz: é a prova das coisas que nós não vemos. Eu não vejo, mas eu sei que Ele já fez. Eu não vejo, mas eu sei que Ele já determinou. Eu ainda não vejo, mas eu sei que é real. Por isso que ele se chama evidência, é a prova das coisas que nós não vemos, é a demonstração das coisas não visualizadas. O Espírito de Deus nos mostra as coisas ocultas, cujo conhecimento nós não podemos atingir com os nossos sentidos. Veja só, você tem certeza de que a sua família estará guardada todos os dias até o seu último suspiro. Isso não quer dizer que nenhum problema vai chegar na sua casa. Quer dizer que no final de todas as coisas vocês estarão a salvo. E por que você confia dessa maneira? Porque o Espírito de Deus testifica no seu coração de que as promessas que Deus fez em sua palavra, todas serão cumpridas, e uma delas é de proporcionar a você proteção até o último dia, preservação para que você não venha a retroceder, e Ele não venha a se desagradar de você, e você não venha a perder aquilo que Ele conquistou. A vida eterna nos é prometida, mas nós vamos enxergar essa realidade aqui? Não, só receberemos após a nossa morte física, mas temos certeza de que ela nos está preservada, garantida, prometida pelo nosso Deus. Os versículos 2 e 3 vão nos mostrar dois efeitos da fé. O primeiro, no versículo 2, quando ele diz: pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Esse é um efeito da fé. Quando nós temos fé, nós vamos obter bom testemunho. Os santos do Antigo Testamento exerceram uma fé nas promessas de Deus. Essa fé os sustentou nessa perseverança exemplar. E assim precisa ser conosco. Nós temos fé. E por mais que as pessoas digam: mas já faz 2000 anos e vocês ainda estão esperando. E a gente diz: a gente tem fé que Ele virá. E a gente continua cantando: breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Mas está demorando. Vocês ainda vão acreditar nisso? Sim, porque a nossa perseverança tem uma base: a fé. A fé que é a certeza daquilo que eu espero, a volta dele, e a prova daquilo que eu não vejo, a minha transformação para ter uma vida eterna com Ele. Eu sei que tudo isso vai acontecer, é por isso que eu continuo crendo, e é por isso que nós vamos obter bom testemunho, que apesar de tudo que a gente vê, a gente continua íntegro, a gente continua fiel àquilo que Ele nos propôs. E aí é muito diferente da forma como os ímpios vivem. Eles se mantêm íntegros até determinado momento, quando eles veem que as coisas estão acontecendo. Mas se elas passam a ser desfavoráveis a eles, eles abandonam o projeto.
Mas nós não podemos abandonar um projeto que não foi feito pelas nossas mãos, ou seja, um projeto falível. O projeto é divino, é eterno, é perfeito. Então tudo que ele projetou sim acontecerá. Da forma como essa fé sustentou os antigos nas promessas de Deus, também ela nos sustenta até o dia de hoje. Eles serviram de modelo para as gerações que os sucederam, pela fé que eles nutriam nos seus corações acerca daquilo que Deus havia prometido. Então hoje nós serviremos também de modelo para gerações futuras, pela fé que nós temos naquilo que Deus nos prometeu. E mesmo que alguém diga, mas você ainda não recebeu, mas receberei, se não aqui, no porvir. Até porque a nossa esperança não é de que algo aqui melhore. É óbvio que eu não vou entrar aqui nas linhas escatológicas, nas questões de se as coisas vão melhorar daqui para frente ou não. Eu creio que não melhorarão. Eu creio que tudo está se encaminhando de fato para que a gente tenha a volta bendita de Cristo. E isso não no melhor dos momentos, mas no pior dos momentos. De modo que não seja possível outra coisa acontecer para o conserto de tudo, a não ser a segunda vinda dele. Porém, independente do que acontece, nós não podemos nos demover da esperança de que ele virá e de que nos trará tudo o que prometeu. O mundo está um caos, o mundo está em guerra, o mundo está todo invertido em seus valores, mas eu preciso continuar confiando de que o meu Deus reina. Eu preciso continuar confiando que tudo está no controle das suas mãos e que tudo o que ele disse é verdade. Tudo que está registrado nessa palavra, que me guia na minha fé e na minha prática, é real. Mas há um segundo efeito da fé, que é o entendimento de que Deus é criador. Pela fé, versículo 3, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. É a questão da criação de forma imediata, ou seja, sem meios pré-existentes. Você olha para Gênesis 1:1 e diz: criou Deus do nada, no princípio, os céus e a terra. Você olha para si, vê a complexidade que é o seu corpo, que é a sua constituição interior, e você diz: quem poderia ter feito isso? Quem poderia ter feito um corpo composto por milhões de células, cada uma com sua função, com sistemas que são totalmente integrados, que uma falha em determinado ponto daquele sistema afeta coisas no sistema vizinho? Quem teve tamanha inteligência, tamanha sabedoria, e quem fez tudo isso para que ele fosse glorificado? Para que tivesse a função de trabalhar para a sua obra, de propagar a sua mensagem e trazer glória ao seu santo nome. Nenhum ser fora dessa terra teria tamanha inteligência. Nós não somos obra dos extraterrestres. Uma explosão não teria capacidade de produzir tamanha graça. Nada fora de Deus teria qualquer tipo de poder para estabelecer o que até hoje está firme. O mundo não se acabou, até hoje. Tudo não se desintegrou de uma vez por todas, porque ele sustenta esse vasto universo na palma das suas mãos. Aí não teve primeira guerra, não teve segunda guerra, não vai ter outra guerra que possua o poder de acabar com aquilo que ele construiu. O único que pode desfazer tudo e fazer de novo é ele mesmo. E ele vai transformar, no tempo determinado por ele, todo esse caos que a gente enxerga em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nós só compreendemos isso pela fé. Pela fé nós entendemos que esse universo foi formado pela palavra de Deus. Haja luz e houve luz. Fez a separação das águas. Houve dia, houve noite. O sol e a lua
para determinar qual o período em que nós estamos. Ele criou todos os luminares, ele criou os animais, ele criou a vegetação, ele colocou tudo em seu devido lugar e nos colocou para ser mordomos dessa criação, para administrar essa criação, para dominar sobre as aves dos céus, sobre os animais da terra, para que eles sejam também auxílio para a nossa sobrevivência. Tudo o que se fez foi feito do que não é visível. A gente precisa de um plástico para fazer essa garrafa, um molde, uma máquina. E imagina que ele nos criou a partir de absolutamente nada. Uma coisa tão simples precisa de um maquinário tão potente. E sabe por que a gente chegou a transformar um pedaço de plástico grosso numa garrafa desse tamanho? Porque ele deu inteligência a gente. Ou seja, quem criou isso aqui? Foi Deus. Das coisas mais complexas, como todo o vasto universo, até as coisas mais simples que o homem produz, tudo isso é produto de Deus. Como eu sei disso? Porque eu tenho fé nele. Eu me aproprio desse conhecimento pela fé. E aí, meus irmãos, quando nós temos essa compreensão, nós não apenas reconhecemos o poder de Deus, mas nós também reconhecemos a sua bondade, a sua sabedoria, a sua justiça, e isso nos encoraja a cultuá-lo, a amá-lo e a reverenciá-lo. Se eu não sou 0,000000000, uma dízima periódica infinita do tamanho de Deus, eu tenho que reverenciar esse ser que é infinitamente maior que eu e do qual eu dependo todos os dias, para todas as coisas. Se eu não era absolutamente nada e hoje eu posso levantar a cabeça e dizer que sou alguém, eu preciso amar aquele que me amou e me deu vida. E cultuá-lo com a inteireza do meu coração. Meu culto tem que ser em fé. E há os exemplos que nós temos na palavra do Senhor. Eu vou trabalhar hoje com os irmãos para não me estender muito, com apenas 4. Os 4 primeiros exemplos que nós observamos até o versículo 16, de homens que foram reconhecidos como exemplos de fé. Pessoas que nos trazem algo muito precioso com as suas vidas a respeito do que é crer em Deus. É difícil até a gente colocar em palavras o que é esse crer em Deus, porque tem muitas pessoas que a gente prega para elas e diz assim: eu acredito que Deus existe. Mas a fé não é o simples acreditar. Eu acredito em muita coisa, e essas mesmas coisas falham em determinados pontos da minha vida. Eu acredito que eu sou inteligente, mas eu já fiz várias provas em que eu me dei mal. Eu posso ter um filho que acha que é inteligente, mas ele reprova no final do ano. Não é o fato de ser inteligente simplesmente. Veja que Deus é inteligente, é sábio, é prudente, Ele é perfeito. Ele tem características que nós não desfrutamos delas. Por isso que a gente acredita na própria força às vezes e falha. E a gente precisa crer, mais do que acreditar, crer na força dele, nos atributos dele, para o nosso bem. Ele age de fato em todas as coisas para o bem dos que o amam. Todas as coisas, de forma perfeita. Decisões que eu tomo, eu erro. Ele não. Julgamentos que eu faço em relação aos meus irmãos, eu erro. Ele sabe exatamente quem nós somos. Ele não erra no julgamento que ele faz a respeito de nós. Atitudes que eu tomo pensando fazer o bem e dizendo: não foi minha intenção machucar você, eu machuco. Mas a palavra dele, mesmo quando nos repreende, nos conforta, ao sabermos que quando somos repreendidos, somos reconhecidos como filhos.
É o que o próprio texto de Hebreus vai nos trazer no capítulo 12. Deus disciplina os seus filhos. Então, se eu recebo repreensão de Deus, eu tenho que estar muito feliz. Esses homens aqui, meus irmãos, compreenderam perfeitamente que era necessário crer para ter um bom testemunho. E compreenderam que Ele é o Criador do universo, que o formou pela sua palavra, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Por isso que eles estão aqui. Não pensemos que são perfeitos, longe disso. A gente vai ter nessa galeria aqui algumas pessoas que falharam e falharam feio. Mas em uma coisa eles se mantiveram firmes, perseverantes na fé. Por isso que aqui eles são citados. Eles não são citados como os melhores crentes da história da igreja. Eles são citados como exemplos de perseverança na fé, que é o que o autor vem trabalhando ultimamente a partir do capítulo 10, do versículo 26 até o 39. Ele mostrou que a gente precisa perseverar, que a gente não pode pecar deliberadamente. Porque se a gente peca deliberadamente, quer dizer que a gente não foi transformado de fato. Quer dizer que a gente não é regenerado. Quer dizer que a gente não é filho de Deus. Antes, a nossa atitude deve ser de lembrar dos primeiros dias que a gente até sofreu perseguições, teve dificuldades, mas a gente perseverou. E hoje, não diferentemente de outros tempos, a gente vai sofrer perseguições, a gente vai ter dificuldades para se manter íntegro e fiel a Ele. Mas precisa ser assim. Por isso que ele diz: o meu justo vai viver pela fé, porque de outra maneira ele não vai perseverar, ele vai retroceder, e se ele retroceder, eu não me agradarei dele. Esses homens não retrocederam, Deus se agradou da fé deles. E a gente começa com Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ele ainda fala. Os dois irmãos trouxeram ofertas ao Senhor. De maneira alguma eu posso dizer que a oferta de Caim não foi a Deus. Foi. Caim trouxe dos frutos da terra, e Abel das primícias do seu rebanho. A razão principal da aceitação do sacrifício de Abel foi ter sido oferecido pela fé. O sacrifício de Abel não foi melhor do que o de Caim em questão monetária. Cada um trazia daquilo que produzia no seu campo. Era fruto do seu trabalho. O sacrifício de Abel não foi melhor do que o de Caim, simplesmente porque ele retirou das primeiras questões do seu rebanho, das primícias do seu rebanho, e Caim trouxe só frutas da sua terra. A questão é que ele ofereceu o seu sacrifício pela fé. Ele entregou a sua oferta pela fé. E Caim fez por mera formalidade. Essa é a diferença também das nossas ofertas. E eu não estou falando simplesmente da oferta que você vai trazer, ou já trouxe hoje pela manhã, ou que você vai trazer à noite, ou o alimento que você traz para auxiliar as pessoas que estão menos favorecidas do que você. Eu estou falando da nossa oferta em relação à nossa vida. Aquilo que eu ofereço a Deus, sem fé, não tem a menor valia. Se eu faço por mera formalidade, é melhor que eu nem faça. Vir à igreja no domingo pela manhã, como é que eu estou fazendo isso? Acordo, boto lá o despertador no sábado à noite. Quando dá 7 horas, eu tenho vontade de dar um tapa naquele despertador para que ele passe meia hora mais sem tocar. E eu passo mais tempo dormindo, porque domingo é dia de descanso. Domingo é dia de dormir um pouquinho mais. Não, domingo é dia de adorar o Senhor. Como foi segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Mas o domingo é o dia que eu não devo trabalhar. O domingo é o dia que eu não devo me ocupar de outros afazeres, a não ser dedicar o meu tempo à adoração ao Senhor. E isso eu faço no templo, na minha casa, no restaurante que eu vou com meus familiares,
na casa das pessoas que eu vou visitar, na rua que eu vou trafegar. Eu vivo pela fé, não somente dentro das 4 paredes do templo, mas eu vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, pela fé. A oferta que eu trago, a bandeja, é pela fé. A oferta que eu dou, quando louvo ao Senhor com cânticos, é pela fé. A oferta da minha vida à disposição dele, seja para onde for, quando for, como for, é pela fé. Precisa ser pela fé. Fica subentendido aqui que o sacrifício, a oferta de Caim foi rejeitada porque ele não tinha essa fé. Ele não pensou dessa maneira. Ele simplesmente abriu o envelope, para usar uma linguagem nossa, e colocou a nota. Mas ele não pensou que ele estava fazendo isso para a glória de Deus, para que aquele recurso mantivesse a obra de Deus, para que aquele recurso chegasse àqueles que estão pregando a palavra de Deus longe de onde nós estamos, para que aquele recurso servisse para que a palavra de Deus fosse propagada e novas congregações fossem abertas e mais pessoas se dobrassem ao senhorio de Cristo. Ele não pensou nisso. Às vezes nós não pensamos nisso. Apenas colocamos a cédula no bolso, depositamos no envelope, cumprimos a formalidade. Pegamos a nossa Bíblia, colocamos debaixo do braço, sentamos na cadeira, escutamos um sermão, voltamos para casa, cumprimos a nossa formalidade. Qual é a participação do nosso coração, da nossa vida nesse culto? Não diga, eu estou indo assistir o culto. Diga, eu estou indo prestar o meu culto a Deus. É isso que nós devemos fazer. E esse culto tem que ser oferecido em fé. Aqui ele fala da fé em 2 sentidos também. Primeiro, ele oferece esse sacrifício a Deus, Abel, tendo fé, e isso é revelado na sua obediência. Ele não faz nada além do que está presente na palavra de Deus. Segundo, porque ele descansa nas promessas de Deus. E assim ele vai receber mérito e dignidade para as suas obras pela absoluta graça de Deus. Se eu faço o que faço, simplesmente por mera formalidade, não é obediência, eu faço por obrigação. Mas se eu obedeço espontaneamente, isso tem outro valor. E quando eu faço isso, não somente espontaneamente, obedecendo a palavra de Deus, mas descansando na sua promessa, de que eu vou depositar o meu dízimo, eu estou retribuindo ao Senhor o que Ele me dá para o meu sustento, e esse valor que eu retiro das minhas fontes, da minha receita, não vai ser prejudicial, não vai faltar, porque Ele vai me sustentar durante todos os dias da minha vida, não só durante aquele mês. Então isso recebe mérito e dignidade para que essa obra seja de fato recebida por Deus. Eu fiz em fé, Deus recebe. Eu fiz por obrigação, Deus não recebe. Simples assim. O que eu retiro muitas vezes a pessoa pode até pensar assim: eu estou tirando tanto dinheiro, eu estou ganhando tão bem, aí eu vou tirar tantos mil para dar na igreja. Ou nada. Se eu der tanto, já ajuda. Deus sabe, né? Sempre joga para o lado de Deus. Deus entende, Deus sabe que se eu tirar mais do que isso, vai faltar. Vai não. Nunca faltou. Lembra dos primeiros dias? Você não ganhava o que ganha hoje. Faltou? Não. Aí Ele te dá a graça de ganhar mais. Para o seu luxo, para a sua glória, para que você possa abençoar mais o reino dEle, para que a obra seja feita, e para que as obras que você faz, se você realmente oferta em fé, não só do seu dinheiro, mas da sua vida, que essas obras sejam dignas, porque tudo aquilo que é feito, mesmo com boas intenções, mas sem fé, e sem ser para a glória de Deus, é pecado.
Não adianta. Porque se não é feito para a glória de Deus, vai ser para a glória de outra pessoa. Geralmente, o que está sendo o benfeitor. A glória não é nossa, a glória é de Deus. Abel foi reconhecido como um exemplo de fé, porque ele foi reconhecido como justo. Deus aprovou suas ofertas, porque ele fez todas elas em fé. Porque ele descansou nas promessas de Deus. Ainda morto, mesmo que morto, por meio da fé ele fala. Porque ainda hoje nós o citamos como exemplo de fé. E ele, pela sua atitude, nos ensina, nós devemos nos oferecer e oferecer tudo o que temos a Deus por meio da fé. Aí vem Enoque, que é citado no texto de Gênesis 5, 21 a 24. E ele diz que pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. E aí a gente já vai para o versículo 6 também, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É indispensável a gente observar especialmente a razão porque Deus tirou Enoque da terra de forma tão inusitada. O texto de Gênesis é bem curto mesmo. Ele diz que Enoque tinha 65 anos e gerou filho. E aí passou mais 300 anos. Foram os dias de Enoque 365 anos. Depois que ele gerou a Matusalém. E nesses 365 anos, Enoque andou com Deus. E diz que depois desse tempo, ele já não foi encontrado. Porque Deus o tomara para si. Andou Enoque com Deus. E Deus o tomou para si. O que esse homem tinha de tão especial para que Deus o tomasse para si? Fé. Quem anda com Deus, necessariamente tem fé. Porque o meu justo viverá pela fé. Não dá para andar com Deus se você não é uma pessoa de fé. Você, para se aproximar de Deus, precisa ser pela fé. Pela fé no sacrifício de Cristo. É assim que o autor aos Hebreus nos falou no capítulo 10. Nós não podemos nos aproximar de Deus, a não ser que nós creiamos que aquele sacrifício foi definitivo. E que agora não tem mais véu, não tem mais divisão entre o lugar santo e o lugar santíssimo. A gente pode entrar através de Cristo. Por que é indispensável então a gente observar essa retirada de Enoque da terra? Porque foi um sinal extraordinário, pelo qual todos podiam ver o quanto ele era amado por Deus. Tinha outras pessoas que tinham fé na mesma época de Enoque? Claro. Mas ele era tão amado por Deus que Deus o tomou para si, para que ele não visse a morte, para que ele não fosse atingido pela morte. Se sua morte tivesse sido da forma costumeira, jamais teria ocorrido alguém pensar que ele fora, pela providência divina, poupado de ser atingido pela morte. Deus não o contemplou com a honra comum. Isso foi resultado da fé. Essa honra de ter sido tomado por Deus foi simplesmente resultado da fé. O Antigo Testamento, Gênesis 5, 21 a 24, não vai dizer, foi Enoque uma pessoa justa e Deus o tomou para si. Mas nós sabemos que ele foi justo. Por quê? Porque o versículo 6 nos diz aqui que ele agradou a Deus. O versículo 5 nos diz que ele agradou a Deus. E como é que a gente sabe que ele agradou a Deus? Vamos lá, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se Enoque agradou a Deus, é porque ele tinha fé. É lógico. Ele recebeu um testemunho de que tinha agradado a Deus. Se sem fé é impossível agradar a Deus, Enoque é um outro exemplo de fé para nós. Se Abel teve as suas ofertas reconhecidas e recebidas pelo Senhor por conta da sua fé,
Enoque não viu a morte, não sofreu a morte física, porque teve fé. Essa foi a demonstração de amor de Deus para com ele. Um servo de fé, que o agradou. Sem a fé, toda a obra humana fica contaminada pelo pecado e pela rebelião. Isaías 64, versículo 6. Somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Ninguém pode bater no peito e dizer: eu sou justo, eu sou bom. Ninguém pode dizer: eu faço, eu. Tudo é Ele, tudo vem dEle, tudo foi por meio dEle, e tudo deve voltar para Ele. O duplo objetivo aqui da fé é a confiança absoluta na existência de Deus. Você não vê nada de muito elaborado sendo falado sobre Enoque, mas ele acreditava que Deus existia. João 1,18: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Você crê em Cristo? Você crê no Pai? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Se você crê no Filho unigênito dele, você crê que ele existe. E se você crê que ele existe, você sabe que ele recompensa aqueles que o buscam. Você não simplesmente se aproxima de Deus crendo que ele existe, mas crendo também que tudo que ele prometeu existe, crendo que tudo que ele prometeu acontecerá. Todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe, que ele recompensa aqueles que o buscam. Todo aquele que se aproxima de Deus precisa ter fé. Todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que a vida eterna que Ele nos dá através do Filho é de fato o que nos espera. Todo aquele que se aproxima de Deus precisa ter fé e precisa compreender que a esperança que alimenta em seu coração é uma viva esperança por conta do sacrifício definitivo de Cristo. Mas a gente vai para o terceiro e penúltimo exemplo de fé. Noé. Pela fé, Noé, versículo 7, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Quando veio o dilúvio, a palavra de Deus se mostrou verdadeira. Mas antes, quem cria que haveria todo aquele derramar de águas suficiente para destruir tudo? Noé pregou. E o que é que as pessoas diziam? Está louco. Noé, o que é que tu está construindo aí? Uma arca. Mas Noé, isso aqui é um deserto. Isso é uma região árida. Sabe a probabilidade disso aqui chover? Tem não. Aí hoje, me desculpem os meteorologistas, o INMET e outros órgãos. Eu sempre achei que era uma profissão muito arriscada. E eu nunca faria meteorologia, porque a possibilidade de eu mentir é grande. Porque eu posso dizer que a previsão é de sol, mas quem é que manda o sol? Deus. Eu conheço a mente de Deus? A previsão vem uma frente fria do lado esquerdo do sul, pancadas de chuva esparsas às 4 da tarde. Se Deus quiser, sol a pino até 8 da noite. Eu já tive em cidades que 8 da noite ainda está claro. E aí? Como é que a gente compreende isso? Eu tenho fé de que Deus não somente fez essas coisas,
que nos dão o calor, a luz e também a escuridão. Mas eu creio que Ele controla todas essas coisas. É Ele que sabe quando chove, quando tem sol. É Ele que permite as enchentes, como também faz as águas descerem, para nos ensinar que Ele tem todo o poder. Noé não precisou que o dilúvio viesse para crer que Deus tem todo o poder. Se ele foi avisado disso, ele começou a construir aquela arca. E sabia que ele iria colocar as pessoas e os animais determinados naquela arca, e só iria sobrar eles. Quando a água veio, nem deu tempo às pessoas dizerem assim: Noé tinha razão, que a água já submergiu. Não teve tempo, uma segunda chance de dizer assim: dá para a gente escapar? Não, não deu. Porque não ouviram, não tiveram a fé que Noé teve. Noé teve fé. Aquilo que ele fez confirmou a palavra de Deus. E a incredulidade do mundo foi castigada. Noé se livrou desse castigo. Noé teve a sua vida preservada junto com toda a sua família. Por quê? Porque teve fé. Ele tinha total confiança em Deus e na sua palavra, mesmo quando se dizia respeito a coisas que ainda não se viam. A fé é a certeza, é a prova, é a evidência das coisas que nós não vemos, disse o versículo 1. Então Noé tinha fé. Noé também vai se inserir na referência aos justos de Deus que vivem pela fé. Ele viveu todo aquele período sendo xingado, sendo depreciado pelas pessoas que viam ele construindo uma arca num local árido. Por fé. Por fé você vai escutar muita coisa desagradável, mas você se mantém, você persevera, porque mais importante é a fé na sua vida, para lhe livrar daquilo que há de vir e para lhe trazer aquilo de bom que também há de vir. E aí vem Abraão, os versículos 8 até o 12, dizendo o seguinte: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Abraão, você vai receber uma terra por herança, só vai. E Abraão, sim, para onde? Para uma terra que eu te mostrarei. Mostra agora, Senhor. Eu quero saber para onde eu estou indo. Calma. Quando a gente chegar, você vai saber onde é. O caminho não é você sozinho, Abraão. Eu vou com você. Mas você precisa ter fé. Não faça isso com sua esposa. Mas às vezes eu tenho vontade de, em dias de feriado, pegar a Angélica, colocar dentro do carro e dizer assim: vamos passear? Vamos. Para onde? Não sei. Para onde a venta apontar, né? Vamos embora. Para num canto, come, volta. Vamos sair sem destino? Bora. Deus não guarda a gente em todos os lugares? Mas isso é difícil, porque eu sei que ela não tem fé em mim. Está certa ela. Porque a gente só pode ter fé em Deus. Eu não posso proteger nem a ela, nem a mim de todos os perigos do mundo. Ele pode. Eu não posso lançar ela no desconhecido se eu não tenho o poder de livrá-la dos perigos do desconhecido. Mas Deus pode nos lançar no desconhecido, porque Ele lá já está. E todos os perigos Ele já afastou, para que a sua vontade seja satisfeita através de nós, naquele local que a gente nem sabe onde é. Então, Abraão foi para aquele local, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde ele ia receber como herança, embora não soubesse para onde estava indo. E pela fé ele peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Eu não conheço isso aqui, mas eu vou começar a andar por essa terra. Peregrino. Não sei nem o que é isso aqui, eu não sei nem onde é que eu estou. Não tem GPS. Lembre-se, foi invenção de agora.
Mas eu posso lhe dizer uma coisa: a direção de Deus é melhor do que qualquer Waze atualizado na última configuração. Pode ter certeza. Se ele disser vá para cá, vá. Agora não olhe para trás. Vá na direção que ele mostra. Não tente se desviar, não tente pegar atalhos, não tente recalcular a rota. Ele sabe para onde você está indo. Isso é suficiente. Vem o versículo 9, diz que ele viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Ou seja, ele não era o primeiro, nem seria o último a confiar em Deus e ir para o local que Deus mandasse. Nós não somos os primeiros a confiar em Deus, e nem seremos os últimos a confiar na direção que Ele nos aponta. Versículo 10, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Se tem alicerce, eu sei que não vai cair. Está firmado. É certo. Ele esperava por algo concreto. Se o arquiteto e edificador é Deus, fique tranquilo, tudo estará de pé quando você chegar lá. Versículo 12, assim daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. A fé de Abraão referente à promessa de uma terra foi demonstrada primeiro quando ele obedeceu à voz de Deus, deixando Ur dos Caldeus por uma herança futura, cuja localização ele não sabia. Versículo 8. Essa fé dele também é demonstrada quando ele viveu como um estrangeiro na terra que lhe fora prometida, versículo 9, versículo 13. E uma terceira demonstração, quando ele olhou para além de Canaã, mas ele olhou para um país e uma cidade celestial e permanente, planejada e construída pelo próprio Deus. A peregrinação dele não foi só para chegar numa terra prometida, visível, que ele iria peregrinar por ela como uma terra estranha, mas ele estava pensando, ele estava objetivando a pátria celestial. Por isso que a gente percebe que havia fé na sua atitude. A fé de Abraão no que se diz respeito à promessa de Deus foi recompensada com a concepção de Isaac, que foi miraculosa, porque Sara era estéril, e Abraão era no que se diz respeito à possibilidade de reprodução sem vitalidade. Diz o texto de Romanos 4, 19. Sem se enfraquecer na fé, ou seja, sem duvidar do que Deus estava falando, ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mas se é Deus que está dizendo, tem filho. Mas Sara já é velha, não interessa, foi Deus que prometeu, vem filho por aí, começa a preparar um enxoval. Vem Isaac, o filho da promessa. Existiram alternativas mal orientadas. Em Gênesis 16, de 1 a 4, Sara coloca Agar, sua serva, para dar um filho a Abraão. Mas era o filho da promessa? Não. Então, dá uma ajudinha para receber a promessa de Deus. É lícito? Não. É por fé, você tem que deixar nas mãos de Deus. A gente não vive dizendo que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. E por que a gente quer dar uma ajudinha? Senhor, está demorando. Abraão, toma H para você. Faz um filho nela. Fica feliz, porque eu não posso te dar um filho. Já passei da idade. Isso é promessa? Não. Isso é o famoso jeitinho. É tentar dar um jeito, é tentar fazer rapidamente, imediatamente, aquilo que você precisa ser preparado para receber. Não é agora que você vai receber o que você quer, sem que antes Deus prepare o seu coração para isso, para que no momento que você receber, você possa acreditar a Ele toda a glória, e não ao seu esforço.
Ela podia dizer: pronto, Abraão, você tem um menino nos braços. De quem foi a obra? Dela. Sugestão dela. Toma minha serva. Quem é então a mãe do filho de Abraão? Agar. Foi assim que Deus projetou? Tudo que foi feito aqui foi miraculoso, porque Abraão já era avançado em idade. Sara não podia conceber. Se isso aqui existia, era necessário que fosse feita uma promessa, para que eles vissem o poder de Deus. Se Sara pudesse conceber, para que Deus ia prometer um filho? Se ela pode conceber, fiquem à vontade. Mas não é. Ela não podia conceber, já tinha muita idade, ele da mesma forma já não tinha vitalidade. Por isso, Deus vem e promete. Recebeu assim rapidamente? Não, demorou, mas veio. E quando veio, finalmente eles consideraram fiel aquele que havia feito a promessa. Versículo 11: pela fé, tanto Abraão quanto Sara, apesar de estéril e avançada em idade, receberam poder para gerar um filho, porque ele considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara riu, não riu? Da promessa de Deus? Abraão riu. Abraão ficou meio... Gênesis 17. Abraão fica dizendo: eu sou avançado em dias, já não tenho vitalidade. Será mesmo que eu vou ter o filho? Isaac veio. Isaac é a continuidade daquele a quem foi prometido uma grande descendência. E através dele foi gerada uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Se você for para Gênesis 12, antes de todo o relato que eu acabei de fazer, você vai perceber que foi exatamente isso que Deus falou. Deus chama Abrão e lhe faz promessas de que através dele seriam benditas todas as famílias da terra, e os seus descendentes seriam tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Quem tem fé recebe exatamente o que Deus prometeu. A fé, a esperança de quem vive pela fé está aqui nos últimos versículos de 3 a 16. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Aqui o autor de Hebreus vai enaltecer a fé dos patriarcas por meio de uma comparação. Embora eles tivessem apenas saboreado as promessas de Deus, ou seja, eles escutaram e saborearam, nós temos essa promessa. Eles se sentiram felizes com a doçura dessa promessa e rejeitaram tudo que havia no mundo. Eles não precisaram nem receber. A simples promessa, para eles já era o suficiente para que eles perseverassem na fé e continuassem esperando e desistissem de aproveitar tudo que havia no mundo. Abraão, peregrinando naquela terra, ele poderia voltar para Ur a qualquer momento, mas a promessa era que tudo aquilo que Deus falou aconteceria em Ur. Não, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Não é aqui, é onde eu vou te mostrar. Então você vai. Se não fosse pela fé, não teria acontecido. Se não fosse por obediência a Deus, não teria acontecido daquela maneira. Segundo Calvino, a frase na fé se explica de duas formas. Há quem simplesmente a entenda como significando que eles morreram significando que morreram em razão de que nesta vida eles jamais obtiveram as bênçãos prometidas, assim como hoje a nossa salvação se encontra oculta de nós na esperança.
Então dizer aqui que eles viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido, é apenas uma questão terrena. Eles não receberam o que tinha sido prometido em vida, terrenamente, mas vão receber a vida eterna? É óbvio. O que eles estavam esperando? Entrar em Canaã ou entrar na glória celestial? O que é que nós esperamos? Ser bem-sucedidos nessa terra ou sermos levados a ser bem-sucedidos por toda a eternidade junto ao nosso Pai? Que venham todos os fracassos dessa vida, mas o que nos espera é infinitamente melhor do que essa vida. A gente pode ter as derrotas que tiver nessa vida, mas uma vitória certa é garantida. Nós sairemos daqui, iniciaremos uma jornada sem fim com aquele que nos deu vida e nos preservou a vida e nos garantiu pelo sangue do seu Filho uma vida eterna. Ninguém toma. Em contrapartida, Calvino concorda com aqueles que creem que se deve observar aqui uma certa diferença entre os pais, os nossos antepassados e nós, que ele vai expor da seguinte maneira: ainda que Deus houvesse dado aos pais apenas uma antecipação do seu favor, a qual é derramada generosamente sobre nós, e ainda que ele lhes haja mostrado apenas uma vaga imagem de Cristo, como que à distância, o que agora é posto diante dos nossos olhos para que o vejamos, todavia, aqueles antigos ficaram satisfeitos e nunca decaíram da sua fé. O que ele quer dizer aqui? Eles nos servem de exemplo de fé, porque eles não tiveram tudo que hoje nós temos pela palavra e diante dos nossos próprios olhos. Mesmo assim, mesmo apenas convivendo com a sombra daquilo que haveria de vir, principalmente falando de Cristo, aquilo já foi suficiente para deixá-los satisfeitos nessa promessa, satisfeitos em Deus, de saber que futuramente eles poderiam desfrutar daquilo, e eles nunca decaíram da sua fé. E quanto a nós já temos Cristo, nós já temos a sua palavra, nós não podemos esquecer dessa fé. Nós não podemos perder de vista essa confiança que nós temos. Diz o versículo 35 do capítulo 10: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, porque ela será ricamente recompensada. Aqui, na sua lápide, dizendo assim: aqui jaz um homem de fé? Não. Mas na glória. Na glória habitarão todos aqueles que tiveram fé no nome do unigênito Filho de Deus. O autor conclui aqui quando diz que eles reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, que ao falarem desse modo, estavam demonstrando claramente que há uma pátria superior no céu. Eles eram peregrinos aqui, então a sua pátria e lá permanente se encontrava em outro lugar. Meus irmãos, nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. A nossa pátria se encontra em outro lugar, e é uma pátria superior, é uma pátria melhor. Versículo 15, 16. Se eles não tivessem considerado uma pátria superior, a pátria celestial, eles teriam voltado do lugar onde estavam. Mas em vez disso, eles esperavam essa pátria melhor, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Eles preparou uma cidade. Por essa razão, de olhar para o futuro e com fé no coração, por compreender que a esperança e as promessas pelas quais eles aguardavam eram celestiais e não meramente físicas, Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus e preparou para eles uma cidade. Olhando para tudo o que nos rodeia, nós não devemos ter nada por precioso demais aos nossos olhos. Sua casa pode ser muito boa, mas não é seu lar final. O seu carro lhe leva para inúmeras distâncias, inúmeras localidades. Você nele é apenas peregrino.
ele é apenas um transporte. Mas tem um lugar que ele não vai lhe levar, só a fé lhe leva, a pátria celestial. Lá a gente não vai precisar de carro, seja ele do ano ou já mais cansadinho e rodado. Roupas, isso aqui é um farrapo, perto do que a gente vai receber. Marca nenhuma será superior às vestes que nós receberemos. Qualquer tipo de intervenção estética não vai deixar você tão belo como com o corpo espiritual que você vai receber, glorificado. Porque nada é mais belo do que a glória de Deus sendo promovida. Tudo isso aqui perde o valor quando a gente pensa na pátria celestial. É ela que nos espera, bem superior a tudo que nós temos. E é certo que o tempo de nós a habitarmos está bem próximo. Olhemos para isso, ansiemos por esse dia e vivamos pela fé no nosso Salvador.